Fala galera, então, Rodrigo do canal Eu Sou Atemporal. Eu tenho feito vários vídeos com relação ao que somos, como tudo foi feito, de algumas coisas que a gente vai fazendo meditação e vai relembrando de algumas coisas e vai prestando atenção nos pensamentos, e cada vez tu vai aperfeiçoando mais e recebendo mais lembranças e mais informações de outras consciências que vivem num outro lugar do espaço-tempo que não é percebido pela visão da maioria das pessoas, pela audição. Então eu resolvi voltar um pouco mais próximo da linha espiritual só e da linha da Terra, para não ficar entrando tão a fundo só nesse outro quesito que é o que somos e por que fizemos tudo e etc., como nos vídeos anteriores. Eu estava pensando sobre a reencarnação, sobre esse negócio de ir e vir, né? E andei pesquisando algumas EQMs, que são experiências quase-morte de diversas pessoas do mundo inteiro. E a maioria tem os relatos muito semelhantes, muito parecidos os relatos. Eles afunilam sempre por uma mesma coisa, uma mesma direção. E como muita gente comenta e tal, que a gente precisa reencarnar para poder vir resgatar e ajeitar várias coisas. É que isso é uma forma muito humilde, muito simplória de colocar para as pessoas, e as pessoas acabam ficando nisso. Acreditam naquilo que está escrito num livro, acreditam naquilo que está escrito há milhões de anos atrás, e acabam se prendendo nisso, como eu já falei em outros vídeos, para se sentirem seguras. É uma forma de segurança para as pessoas dizerem: ah, não, ali tem um Deus, então tá tudo certo, ele vai me proteger, então tá tudo bem. E quando ele não protege, todo mundo cai de laço em cima, né? Diz: ah, Deus não existe, esse Deus levou quem eu amava, e etc e tal. Daí Deus não seria bom e justo, né? Então, esse negócio de reencarnar várias vezes para resgatar, na verdade não existe isso. Porque é o próprio Deus se experienciando através dele mesmo, do próprio pensamento dele, quando ele criou tudo dentro da mente dele, inclusive nós. Então esse negócio de tem que voltar para pagar, para resgatar, só volta se tu quiser, porque é um estado de consciência igual a uma meditação, igual a um sonho. É um estado da consciência dessas consciências pequenas que nós chamamos de espíritos, de fluxos energéticos, que somos inteligentes, que nos diferencia dos outros seres, que é o próprio Deus também se experienciando daquele jeito que ele criou. Só que para nós foi dado uma cópia bem mais empobrecida, óbvio, dentro do próprio pensamento da consciência desse Deus. Então a reencarnação, o reencarnar, o ir e voltar, para depois a gente ir ascensionando cada vez mais em diversas outras dimensões, em diversos outros mundos, como dizia Jesus: na casa do meu pai existem muitas moradas. Já repeti isso várias vezes aqui nos vídeos. Então, o reencarnar nada mais é que uma vontade própria do nosso pouco livre-arbítrio, da nossa livre escolha, que foi nos dado pela própria consciência, pelo próprio pensamento, pela própria vontade da criação, que é esse Deus,
de dar ao próprio pensamento dele individualidades para que o próprio pensamento é muito maior do que isso. Então é difícil das pessoas compreenderem como funciona. Deu liberdade e alguns desses pensamentos somos nós e outros seres de outros mundos, que tem um pouco da liberdade de escolha, livre-arbítrio, que pode criar dentro do próprio pensamento da consciência da criação. E, na verdade, nós fomos criando regras também dentro da nossa consciência individual. E uma dessas regras é a reencarnação. Então a gente acha que errou em outra vida, que fez mal para um ente querido, para a esposa, para o esposo, para os filhos, né? Para os pais, para os avós, para os netos e assim sucessivamente, para os amigos, né? A gente acha que errou, quando na verdade é só experiência. E a gente criou uma regra chamada karma. Então a gente nominou dentro da nossa linguagem que nós criamos verbal para podermos nos comunicar e acabamos criando essa regra chamada karma e acabamos criando reencarnação. Então, como nós temos o livre-arbítrio, que é pouco, mas temos, e criamos esse reencarne, então a gente fica indo e vindo, quando na verdade não tem necessidade nenhuma. É tudo experiência da própria consciência da criação que a gente chama de Deus, que também é só um rótulo, é só um nome, para que a gente possa identificar. Então, quando as pessoas dizem, esse aí veio para pagar, mas veio porque quis participar daquela situação, quis passar por aquilo de novo, para se experienciar de novo, acreditando que errou para vir recuperar, para vir remendar aquele erro, que na verdade não existe erro. Na verdade é tudo experiência, né? E eu estava ouvindo uma palestra num centro espírita que eu frequento, que eu já trabalhei nesse centro espírita, mas por algumas diferenças, algumas regras, metodologias e que também acabaram sendo criadas e que tem o seu fundo de participação dentro da verdade, essa verdade que a gente estipulou como regra, funciona, só que é o que eu digo para todo mundo, quando tu mede a caridade, não é caridade, é vaidade. Se tu medir até onde eu posso ir fazendo caridade, se tu medir o que eu posso dizer, o que eu posso fazer como caridade, que eu tenho limites, ela deixa de ser caridade, ela vira vaidade. Porque daí eu estou querendo aparecer e não estou querendo ajudar ninguém, na verdade. Então as pessoas, porque eu fiz, porque eu ajudei, porque eu não sei o que e tal. Eu também cometo esses equívocos às vezes, mas eu comento muito mais no meu íntimo, entre os meus melhores amigos, né? Entre a minha família, a minha mulher. Então eu comento isso mais fechado. Não saio colocando e postando em redes sociais. O meu intuito não é aparecer. Não contrariando eu já estar aparecendo aqui no YouTube querendo passar conhecimentos, trocar conhecimentos, na verdade, porque eu tenho muito para aprender. Ainda não recebi nenhum grande comentário nos meus vídeos, poucas visualizações, até porque as pessoas esperam o quê? As consciências aqui da Terra, ainda tridimensionais, esperam receber alento e escutar aquilo que realmente elas querem, para o próprio respaldo delas. E nem sempre a gente ouve aquilo que a gente espera. Então eu só queria comentar sobre esse negócio de reencarnação, que a reencarnação não é necessária. O dia que vocês passarem pro lado de lá, vocês vão lembrar assim, aquele cara do canal do YouTube, se vocês conseguirem lembrar, porque esses tempos eu ouvi um espírita falando, não me lembro quem era, disse assim, tu sabe por que a gente não lembra? Não só porque troca dessa máquina, que na verdade não existe, mas existe porque a gente criou essa regra, então nós temos um corpo tridimensional chamado corpo físico, humanoide, Homo sapiens. E aí ele
ele comentou que, na verdade, a gente não lembra dos primeiros anos de vida, porque quando a gente troca de consciência, vai para o mundo espiritual, a gente desliga a consciência desse lugar como um sonho, que tu esquece grande parte do sonho, muitas vezes, na maioria das vezes, e lembra de algumas coisas às vezes, ou quando tu lembra do sonho, tu lembra de algumas coisas daquele momento, daquele sonho. Então, quando tu chega no mundo espiritual, quando tu volta, como tem uma outra condição vibracional, tu acaba esquecendo, porque é como a gente nasce nenê de novo, então a gente vai crescendo e vai se adaptando a esse meio de novo e reconhecendo alguns espíritos. Normalmente a gente vem no mesmo meio porque a gente se sente mais tranquilo, mais confiável, e como a gente criou a regra de karma, a gente tem que voltar para resgatar algumas coisas, etc e tal, que não haveria necessidade nenhuma, né? Tanto é que nós temos, dentro da parte do nosso livre-arbítrio, de escolhermos outros núcleos de família. Não somos obrigados a nada. Essa é uma das regras também. Nós não temos obrigação com absolutamente nada. Então, como a gente, quando troca de estado de consciência, que eu não chamo de morte, nem de vida, porque não existe a morte, a vida, na verdade, existe uma complexidade muito maior disso, que a gente criou rótulos de segurança e diz, vida é isso e morte é isso, para poder, sabe, se entender no meio dessa confusão toda. É que tudo é a consciência da própria criação dentro dele mesmo. Mas nós colocamos rótulos de linguagem para podermos entender que situações estamos vivendo. Se é morte, se é vida, se é doente, se é saudável, tudo que existe. Então, é o que eu quero dizer para vocês. O reencarne não é necessário. Quando vocês forem para lá, se vocês conseguirem lembrar do que eu estou dizendo hoje, não precisam voltar para cá, não tem necessidade, tá? Não tem erro e nem acerto, na verdade. É tudo como a consciência da criação quer que seja, e um pouco de livre-arbítrio que nós temos, tá? Então eu só queria dizer isso. É um pouco mais já de informação do que a gente recebe em outros lugares que frequentamos, né? Mas é bem válido para que a gente consiga diminuir esse sofrimento que também a gente criou e nominou como sofrer, né? Rotulou. E que não é sofrer, na verdade. Eu sei porque eu também sofro, mas já hoje com mais conhecimento para gerar um entendimento melhor das situações às quais eu vivo, tá? Então não se preocupe com o desencarne, viu? E não precisa voltar também se não quiser. Tá? Esse é o livre-arbítrio que nós temos, uma das partes. Tá? Abração para vocês, boa semana aí. Depois a gente faz outro vídeo na sequência. Valeu!